Olá, meu nome é Vitor Gabriel Macia Moreira e vou estar apresentando um trabalho sobre formas normais da lógica proposicional. O que é? Vamos começar pelo conceito básico aqui. São representações padrão de formas lógicas que usam apenas os conectivos de negação, conjunção e disjunção. Conjunção é a mesma coisa do sinalzinho de e também eu posso entender como conjunção a união de coisas e disjunção a separação ou afastamento de coisas, não usando outros conectivos. Então a gente está limitado somente ao conectivo de negação, conjunção e disjunção. Caso tenha outros conectivos, não é uma fórmula normal. Vou dar alguns exemplos aqui. Negação de P e negação de Q, P e Q, P e Q e a negação disso. Esses exemplos aqui são fórmulas normais, porque atenta a esses requisitos aqui, desses conectivos. Toda fórmula ela pode ser convertida em forma normal se as proposições se conectam com o implica e também com o implica. Exemplo: P implicando o que equivale à negação de P ou Q. P implicando em que equivale à negação de P ou Q e negação de Q ou P. Por que eu falo que é equivalente? Se eu for fazer a tabela verdade desse lado aqui e a tabela verdade deste lado, a gente vai ter a mesma tabela verdade. A gente não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. E antes da gente entrar no conceito a fundo sobre fórmula normal, como é cada fórmula normal, conjuntiva e disjuntiva, vamos ver primeiro o que é um literal. Literal é um símbolo proposicional ou a sua negação. Por exemplo, eu posso ter negação de P, posso ter simplesmente só P, negação de Q, negação de R, somente R, S, T, U. Então, dessa forma. Porém, eu não posso considerar um literal se eu tenho negação do literal. Por exemplo, negação de P ou qualquer negação da negação de um símbolo proposicional. Então, se eu já tenho, por exemplo, aqui do negação de P, eu não vou considerar ele um literal. Então, não vai atender ao meu requisito de ser um literal. Vamos começar pela definição de fórmula normal disjuntiva, representada pelo sinalzinho de ou. Vai ser fórmula normal disjuntiva se for uma disjunção de uma conjunção de literais, ou seja, tem que ser uma disjunção, ou seja, separação, um afastamento ali, de uma conjunção de literais. Conjunção, ou seja, união de literais. Exemplo: negação de P, aqui em verdinho, está representando um literal. Assim como que também está representando outro literal, negação de que também, e P também está representando o literal. Depois, uma conjunção deles. Negação de P e, o E representa uma conjunção com um outro literal. Então, aqui eu tenho uma conjunção de literais. Do lado direito aqui também, eu tenho uma outra conjunção de literais. E o que está faltando agora é somente a disjunção da conjunção dos literais. Então, aqui a disjunção ela está representada pelo sinalzinho de ou. Então, eu tenho negação de P e Q representando uma conjunção. Aqui também outra conjunção. E aqui uma disjunção dos literais. Como que eu vou determinar uma fórmula equivalente, uma fórmula normal disjuntiva de outra forma? O primeiro método é pela forma distributiva. E como que a gente vai iniciar? A gente vai achar uma fórmula equivalente à nossa fórmula H. Então, P implicando Q e Q implicando P é equivalente, ou seja, a mesma coisa de negação de P ou Q e negação de Q ou P. Então, é a mesma coisa, as duas fórmulas aqui são equivalentes na tabela verdade.
Então, já achei a fórmula equivalente e vou aplicar a forma distributiva. Como que eu vou aplicar a forma distributiva? Eu vou fazer o lado esquerdo com um literal do lado direito, o lado esquerdo com outro literal do lado direito. Então, negação de P ou Q e negação de Q, negação de P ou Q e P. Então, aqui eu cheguei ao exemplo, negação de P ou Q e negação de Q, ou, que é uma disjunção, né? Então, a gente tem uma disjunção aqui, ou negação de P ou Q e P. Então, a gente chegou nesta parte aqui. Então, eu vou aplicar novamente outra propriedade distributiva. Eu vou fazer negação de P ou Q com o negação de Q. E vou fazer também negação de P ou Q e P. Eu vou aplicar a propriedade distributiva desse lado. Aplicando a propriedade distributiva, a gente vai achar esse resultado aqui. Então, a gente vai achar aqui negação de P e negação de Q, ou seja, disjunção, Q e negação de Q, ou negação de P e P, ou disjunção Q e P. Depois de aplicar toda a propriedade distributiva duas vezes, nós vamos chegar nesse resultado. E aqui pode ser já considerado uma forma normal disjuntiva, porque a gente tem conjunção de literais. A gente tem uma disjunção aqui também, uma disjunção de uma conjunção dos literais. Então aqui já pode ser considerado. Porém, ao analisar a forma, a gente pode observar que algumas coisas sempre vai dar falso. Por exemplo, Q e negação de Q, negação de P e P. Se a gente aplicar a tabela verdade disso, a gente vai descobrir que sempre vai dar falso, independente do valor que tiver em P ou o valor que tiver em Q. Sempre vai dar falso. Então, por exemplo, se eu tenho o Q como true, a negação dele vai ser falso. Então, falso e verdadeiro e falso dá falso. Caso Q seja falso, nós vamos ter aqui negação de Q vai ser true, falso e verdadeiro vai dar falso. Então, a gente pode eliminar essas partes aqui, onde está redundante. O Q e negação de Q, e também pode eliminar a negação de P e P. Portanto, a gente chegou aqui no final, sabendo que P implicando Q e Q implicando P equivale à fórmula normal disjuntiva de negação de P e negação de Q, ou Q e P. E é a mesma coisa, é equivalente. Se fazer a tabela verdade disso, vai descobrir que é a mesma tabela verdade. Porém, a gente tem um outro método mais simples e mais rápido de fazer por algoritmo. Porque por algoritmo, ou seja, um passo a passo. A gente vai determinar a forma normal disjuntiva de P implicando Q e Q implicando P. A primeira coisa é fazer a tabela verdade. Então, a gente vai fazer a tabela verdade aqui e vai descobrir o resultado final para a fórmula de H aqui para cada tipo de proposição. Então, se caso o Pzinho aqui for true, Q for true, P implicando Q vai dar true, Q implicando P vai dar true, e no final nossa fórmula verdade, nossa fórmula H vai ser true também. Então, fiz a tabela verdade. O próximo passo, eu vou considerar apenas as linhas onde a minha fórmula verdade foi considerada como true. Então, aqui só deu true na primeira linha e na última linha. Então, eu vou pegar essas duas linhas e vou separar elas aqui. O terceiro passo é fazer uma conjunção de literais e a gente vai apenas negar o literal se o seu valor for falso. For false, a gente vai negar a proposição e vai fazer depois uma união dos dois lados com uma disjunção. Como que eu vou aplicar isso? Se caso o meu Pzinho aqui ele é true, então eu não vou negar ele, vou colocar só o Pzinho e vou fazer uma conjunção dele com o Q. Então, os dois são verdades, eu não vou precisar de negar. Ou,
colocar uma disjunção aqui. E na linha de baixo, o meu P ele já é falso, então vou colocar uma negação dele. Fica negação de P e o meu Q também ele é falso. Então vou colocar uma negação de Q. E cheguei então na fórmula final, uma fórmula normal disjuntiva de P implicando Q e Q implicando P. Então, nossa fórmula H aqui, ela é equivalente à fórmula normal disjuntiva de P e Q, ou negação de P e negação de Q. É a fórmula equivalente. Fórmula normal conjuntiva, representada pelo sinalzinho de E. A forma normal conjuntiva, ela é uma conjunção de uma disjunção de literais. É o contrário da forma normal disjuntiva, porque na disjuntiva a gente não tem uma conjunção de uma disjunção. Na forma normal disjuntiva, a gente tem uma disjunção de uma conjunção de literais. Na forma normal conjuntiva é ao contrário. A gente tem uma conjunção de disjunção de literais. Exemplo. As formas abaixo aqui, elas já são formas normais conjuntivas. Ou seja, por exemplo, negação de P e Q negação de P ou Q e Q ou R, negação de P ou Q e R ou S, P e Q, Q e R também. Vamos determinar a forma normal conjuntiva pelo método da distributiva. P implicando Q implicando P. O primeiro passo seria, a gente viu nos slides anterior, que é encontrar uma fórmula proporcional, uma fórmula equivalente. A fórmula equivalente de P implicando Q e Q implicando P, e eu posso dizer que é a mesma coisa de negação de P ou Q e negação de Q ou P. Então aqui eu não preciso nem de dar continuidade, aqui eu já cheguei a uma fórmula normal conjuntiva, porque aqui eu tenho uma conjunção, tem uma disjunção de literais aqui e tem uma conjunção aqui. Então aqui eu tenho uma disjunção de literais e aqui eu tenho uma conjunção no meio. Então aqui já está equivalente à nossa fórmula H. Como que eu vou determinar a forma normal conjuntiva por algoritmo, ou seja, passo a passo? De P implicando Q e negação Q implicando P. O primeiro passo também é fazer a tabela verdade. Então eu vou fazer a tabela verdade da minha fórmula e atribuir os valores sendo o P true e P falso, Q true e Q falso. Vou fazer toda a tabela verdade. Vou fazer P implicando Q implicando P, true, falso e true, e vou avaliar no final as minhas linhas. Na forma normal disjuntiva, a gente iria considerar onde as linhas onde H seria a verdade. Aqui na forma normal conjuntiva, a gente vai considerar as linhas onde a nossa fórmula H ela é falsa. Então, a gente tem aqui fórmula H sendo falsa na segunda linha e na terceira linha. Nessas duas linhas aqui, a gente tem o H como falso, então a gente vai pegar essas duas linhas. E o próximo passo é o seguinte, a gente vai fazer uma disjunção de literais. A gente vai apenas negar o literal se seu valor for true. E depois vamos fazer uma união dos dois lados com uma conjunção. Então, se caso o meu literal for true, eu vou fazer a negação dele. Na primeira linha aqui, a gente já tem o P como true. Então, já vou escrever aqui do lado aqui, negação de P. O meu Q, ele é falso, então não vou fazer a negação do meu Q. Então, já coloco os parênteses aqui e fica negação de P ou seja, uma disjunção e Q. Negação de P ou Q. Então, aqui eu já tenho uma disjunção de dois literais. A próxima linha. O meu P, ele já começa como falso. Então, eu não vou negar o meu P. E nosso Q, ele é true. Então, seguindo a regrinha aqui de negar apenas se o literal for true. Então, aqui a gente já tem
o quezinho como true e a gente vai precisar de negar ele. Então a gente escreveu os dois lados e agora a gente vai apenas fazer uma conjunção deles, pois, para ser considerado uma forma normal conjuntiva, a gente vai ter uma conjunção de uma disjunção de dois literais. Então aqui a gente já atende ao requisito de ser uma fórmula normal conjuntiva. Portanto, H, a nossa fórmula H, com o P implicando Q e Q implicando P, ela é equivalente à nossa fórmula normal conjuntiva, negação de P ou Q e P ou negação de Q. Então, aqui as duas fórmulas são as mesmas.